Oi, gente, tudo bem? Paulo Marconi aqui no canal Ciência Free e temos uma professora muito especial, uma amiga do peito, a professora Dani Rios, vai trazer um tema super atual para a gente aqui no canal Ciência Free. Você já se inscreveu? Se não se inscreveu, se inscreve. O nosso canal, ele é um canal gratuito e vitalício. Então, Dani Rios, seja muito bem-vinda ao canal Ciência Free e o palco está com você. Oi, gente, tudo bem? Vou falar aqui hoje com vocês sobre um tema, né, super importante. Acredito que seja, assim, algo muito relevante para a vida profissional dos estudantes, nutricionistas e pessoas curiosas da área, né? Nós vamos falar sobre rotulagem, tá? Principalmente a respeito da rotulagem nova, né? Essa nova regulamentação que saiu aí com a lupa nesse painel frontal dos rótulos, tá? Então, vou me apresentar aqui rapidamente para a gente já iniciar o conteúdo, certo? Então, já tenho uma trajetória aí de mais de 16 anos na docência, sou professora desde 2009, né? Eu sou engenheira de alimentos de primeira formação, sou nutricionista, já fiz mestrado, doutorado, hoje eu faço pós-doutorado, e tenho também o espaço Denutrir, sou responsável pela organização do Summit Denutrir, que são eventos que acontecem aqui em Fortaleza, muito importante para a gente, né? Para a visibilidade aqui dos profissionais e da nossa região, tá? Então, vamos iniciar aqui a nossa conversa. A primeira pergunta é se vocês sabem o que são rótulos, né? O que vocês sabem sobre rótulos? Muitas pessoas se acham conhecedoras dos rótulos, né? Até os leigos, tá? Estou falando de uma maneira geral, porque bate o olho, começa, né, a ler, tentar entender o que tem escrito por ali, às vezes uma denominação específica, mas na verdade o que a gente vê é que muitas pessoas leem, mas poucas pessoas entendem, tá? E óbvio que essas regulamentações, elas conversam muito com o que a população, de uma maneira geral, tem de dificuldade e fala sobre o que tem visto nesses rótulos, certo? Então, para a gente começar, a gente precisa falar o que é rotulagem, né? Rotulagem, gente, ela é super importante, tá? Porque é toda aquela descrição, todo aquele monte de letras, de frases, de palavras dentro de uma embalagem, né? Dentro que eu digo assim, que compõe essa embalagem, tá? Pode ter desenho, pode ser gravura, pode ser, enfim, tem várias formas de se apresentar uma embalagem, né? Mas todo o conteúdo que tem ali é considerado rótulo, tá? Já a rotulagem nutricional é aquela parte da rotulagem que está destinada ao consumidor, né? Para que ele entenda sobre as propriedades nutricionais, para que ele olhe a tabelinha de informação nutricional, se tiver alguma coisa, né, de alegação de propriedade, também ele pode verificar nesse painel frontal. Então, assim, existe a parte da rotulagem destinada à rotulagem nutricional. E isso é super importante, tá? A gente tem ali a relevância dessa rotulagem através de informações que tem que ter uma clareza, né? Que tem que ser correta, tá? Para quê? Para que os consumidores consigam ter uma credibilidade em relação ao produto que eles estão consumindo. Então, imagina que você, como indústria, produzir um alimento e o teu elo de comunicação é o rótulo. Então, aquele rótulo ele tem que ser feito de uma forma mais clara e correta possível para que o consumidor, pessoa que esteja acessando o seu produto, consiga ver ali com clareza tudo isso. Tá? Também conhecer propriedades, né, nutricionais desses alimentos, mas além disso, às vezes a gente tem algum problema relacionado com o alimento, alguma necessidade de recolher, né, o recall que a gente vê de alguns alimentos, de alguns produtos, a empresa também consegue rastrear esses alimentos, esses produtos através da rotulagem, né, o código de barra, às vezes um QR Code que tem ali, então é importante para esse cenário também. E muitas vezes, né, é uma estratégia também, no rótulo a gente encontra estratégias de marketing, tá? Para que possa influenciar o consumidor à compra. A gente vai ver algumas vezes a embalagem que ela não é transparente, o desenho
né, que representa o alimento que você vai consumir, e que eles colocam lá, imagem meramente ilustrativa, mas sempre é uma imagem que chama a atenção, que apresenta, né, aspectos ali relacionados a essa informação visual, que é muito atrativa, como uma estratégia de marketing para os consumidores. Então, eles sabem também usar a rotulagem para atrair o nosso olhar para o que eles desejam, tá? Porém, dentro de tudo que a gente vê de rotulagem, toda a história da rotulagem, é importante que todos saibam que o rótulo, né, de um alimento, ele tem um intuito através das regulamentações. Além do que a indústria deseja, além das informações que nós encontramos de uma forma aleatória ali na nossa cabeça, tudo tem sido pensado ultimamente para que a gente promova uma alimentação saudável. Tá? Então, é super importante que a gente faça essa conexão e que a gente faça uma transformação dessas informações para o consumidor de maneira que ele possa buscar os alimentos pensando na sua saúde, tá? Então, hoje as legislações, elas vão tentar trazer cada vez mais recursos e formas de fazer com que o consumidor entenda aquele alimento e faça escolhas mais assertivas a partir do cenário que a gente vem encontrando atualmente, né, em relação à saúde da população, tá? Para vocês entenderem como é que funciona, tem um lembretezinho importante aqui, que o Brasil ele foi um dos primeiros a adotar rotulagem nutricional. Mas em que sentido, né? Porque a gente sempre escuta, às vezes, que demora demais as coisas para chegar aqui, mas por que a gente está falando de ser o primeiro em adotar a rotulagem nutricional obrigatória? No sentido de promoção de saúde, como estratégia de saúde pública. Então, a rotulagem, ela foi voltada para esse cenário. A partir do momento que se levanta dados epidemiológicos, se entende situação da população de uma maneira geral, a gente pode trabalhar prerrogativas, né, resoluções de rotulagem que tentem atender ou melhorar essas escolhas alimentares, promovendo saúde. E aí, gente, só para vocês também entenderem como funciona, muitas vezes, por exemplo, o painel frontal, vocês vão ver que a adoção do painel frontal, ela já acontece em muitos outros países, né? E que veio recentemente aqui para nós, brasileiros, mas que o que acontece muitas vezes em 2020, vamos supor, não significa que não tenha uma trajetória muito longa já que tenha sido percorrida para que a gente faça transformação. Então, a rotulagem, como as legislações que norteiam a rotulagem, assim como qualquer legislação, ela não é feita da noite para o dia. Se vocês pararem para olhar, desde 2011, a gente tem aí o início do cenário dessa revisão, né? Então, começa-se a pensar numa revisão, uma proposta de revisão dessa rotulagem no Brasil, para que em 2020 a gente tenha, de fato, a implementação de um novo cenário, né, de uma nova resolução. Então, isso demora para acontecer, passa muitas vezes por profissionais da área, passa por setores da sociedade, passa por indústria, né? Então, a gente tem uma série de questões burocráticas que muitas vezes eles abrem até para que hajam votações, né, em relação ao que tem acontecido nesse cenário. Então, são muitas questões que são pautadas para que uma resolução, ela de fato entre em vigor, tá? Então, só para deixar claro para vocês que não foi da noite para o dia essa nossa nova legislação. E o que é que ela teve como principal norteador para que a gente pudesse trabalhar nessa nova legislação? Alguns problemas que foram relatados pelos consumidores. Primeira coisa que eles relataram em massa foi a dificuldade de visualização da tabela de informação nutricional, né? Então, às vezes eu olho para aquela tabela, eu não entendo muito, existe uma dificuldade de conhecimento técnico, que é o que eu digo sempre. A gente pode querer tornar essa informação mais acessível e o trabalho ele é válido nesse sentido. Mas tem algumas nomenclaturas, tem algumas denominações, tem algumas informações que elas passam por profissionais capacitados. Por isso a importância de ter um nutricionista ali do seu lado, que possa te
deixar mais esclarecido, né, os pacientes, os consumidores de maneira geral, que eles possam ter aquelas informações mais claras, porque sim, são termos técnicos que só quem estuda vai ter a compreensão. Então, eles declaravam essa dificuldade, o tempo de leitura, né, que era muito longo, olhar aqueles nomes, tentar entender o que a tabela estava trazendo, de fato era uma reclamação da grande maioria. Outra coisa, a divergência nas porções. Na hora de se comparar produtos distintos, eles pegavam, por exemplo, um pote de iogurte que tem 100 gramas e outro que tem 170, né? Então, como é que eu vou comparar esses dois produtos que me fornecem o mesmo alimento elaborado por diferentes indústrias e que eu tenho que escolher qual seria o melhor, né? Então, a porção era uma coisa que também foi bastante batida, né? Bastante falado. E essa relação tabela nutricional e alegação nutricional. A gente começou a dar muita importância, a população de uma maneira geral dá muita importância para as alegações. Se era livre de alguma coisa, se era light, se tinha um alto teor de fibras. Então, existe essa intenção também de inverter a hierarquia, né? Por quê? Porque às vezes essa alegação nutricional ela acabava sendo mais importante do que a tabela. E na verdade a gente tem que esclarecer e deixar muito bem apresentado que na verdade não. A alegação ela é um complemento. O principal está na tabela nutricional. Então essas coisas são coisas que são relatadas das problemáticas, né, desses consumidores e que os regulamentadores ficaram de olho para tentar atender a demanda, né, que os consumidores estavam trazendo naquele momento, tá? E aí, quais são as principais legislações que a gente tem nesse cenário? Então, ficaram, basicamente, essas 3 legislações sendo as mais importantes, tá? Eu vou falar um pouquinho delas para vocês e depois a gente vai fazer algumas discussões. Basicamente, a resolução 429 de 2020, né, que a gente viu que começou toda a discussão lá em 2011, mas que 2020 foi que entrou em vigor a nova legislação, e ela vai deixar regulamentado o que tem de necessário, o que é obrigatório em relação à rotulagem dos alimentos embalados, tá? A instrução normativa 75 de 2020, ela veio em conjunto dessa resolução 429, mas nela a gente vai encontrar requisitos técnicos, então vou ter porções, arredondamentos, todos os detalhes referentes a essa informação nutricional, né, o que o rótulo vai apresentar na parte da rotulagem nutricional, eu tenho as especificações, os requisitos, as obrigatoriedades dentro da instrução normativa, o tamanho da letra, a cor, tudo tá bem bonitinho lá. E a 727 de 2022, ela veio para regulamentar os alimentos embalados em relação aos alergênicos, que também é uma problemática que vem crescendo bastante e que a gente precisa, sim, cada vez mais, né, se apropriar e informar o que tem nesses alimentos para esse público que sofre aí sensibilidades alimentares em relação à presença de alguns ingredientes, alguns nutrientes. Então, essa 429 com a instrução normativa 75, né? O que a gente tem? Sempre, gente, que vocês pegarem uma legislação, e o meu conselho é que olhem a legislação, vocês vão ver que tem algumas definições, tá? Eu trouxe algumas aqui sem me deter muito, porque, obviamente, que isso vocês acessam pegando a legislação, nenhum problema, mas a gente vai falar de coisas que são importantes relacionadas às mudanças desse rótulo. Então, primeiro, o que é um açúcar total? Porque agora a gente tem por obrigatoriedade colocar os açúcares adicionados na tabela de informação nutricional. Então, vamos entender o que é carboidrato, o que é açúcar total e o que é açúcar adicionado. O açúcar total é todo o monoidisacarídeo que tem no alimento, que vai ser digerido, absorvido e metabolizado, excluindo polióis. Então, quando eu estou falando de açúcar total, eu estou excluindo polióis, tá? Os adicionados são os monoidisacarídeos da mesma forma, que são adicionados durante o processamento. Então, estou lá elaborando um suco, eu tenho o açúcar total,
o monodisacarídeo dentro desse alimento? Tem, obviamente, é um suco, né? Fruta a gente sabe que vai ter. Mas o açúcar que eu adiciono para adoçar ou para melhorar a textura, ele já é um açúcar adicionado, tá? Então, aqui a gente tem os monodisacarídeos adicionados durante o processamento, incluindo suas frações e ingredientes com adição de algum deles. Peguei um outro ingrediente, mas que tem açúcar adicionado. Então, é considerado açúcar adicionado naquele alimento também, tá? Aqui eu tiro polióis e açúcares adicionados para processo fermentativo ou açúcares que façam parte de reações de escurecimento, como a Maillard, caramelização, que alguns alimentos vão ter, vamos supor, um pão, um biscoito, que tem algum açúcar que foi adicionado com a intenção de caramelizar, de escurecer aquele produto, tá? Então, aí eu tenho essa condição. E os carboidratos são monodisacarídeos, oligosacarídeos, polissacarídeos, incluindo os polióis. Então, uma coisa é carboidrato, outra coisa é açúcar total e outra coisa é açúcar adicionado. Isso faz super diferença porque quem trabalha, por exemplo, com pacientes que tenham síndrome do intestino irritável e que poliol é um problema, a gente não deve olhar para o carboidrato, porque o carboidrato vai incluir tudo. Mas quando eu faço a relação carboidrato, açúcar total, por exemplo, eu já posso entender que aquela diferença existente de um para o outro é referente à presença de polióis, se existir, concorda? Porque no açúcar total a gente só tem polióis que são excluídos. Então, se eu faço uma diferença carboidrato açúcar total, eu consigo entender um pouco dos polióis presentes e dos problemas que podem estar relacionados aí para quem tenha a síndrome do intestino irritável. Então, por mais que às vezes a legislação seja um pouco chata, é legal a gente se apropriar e entender como aquilo funciona na nossa prática clínica, para a gente ter um olhar mais relevante, né, mais aprofundado do que aquilo significa, tá? O alimento de referência também é uma definição que eu considero importante, porque é o que é a versão convencional dentro de um padrão de comparação que a gente vai fazer, né? Vou pegar ali um alimento light, né? Um alimento diet, não existe muito mais essa terminologia, mais livre, free, e aí eu vou fazer uma comparação. Então, o meu alimento de referência é aquele que é o padrão, que é o convencional, e eu vou usar para comparar com aquele que sofreu alguma modificação, tá? Pegar um achocolatado convencional com a sua versão light. Então, o alimento de referência é o achocolatado convencional, tá certo? Medida caseira, né, que é uma coisa também super importante, por quê? Porque muitas vezes a gente quer que as pessoas entendam a nossa referência dentro de um plano alimentar a partir de grama, de ml. E é muito mais prático que a gente faça com que esse consumidor, com esse paciente, com essa pessoa, que ele use alguma medida caseira. Então, hoje existe muito mais referência, muito mais padrões estabelecidos também a partir da medida caseira. Para quê? Para que as indústrias se regulamentem e usem aquela quantidade. Então, é legal a gente conhecer qual é a medida caseira estabelecida dentro da resolução. Por quê? Porque a gente vai saber, em média, quantas gramas, quantos ml eles estão referenciando, tá? E a porção é o que a gente usa como referência para fins de rotulagem, que também é outra coisa importante. Tem muita gente que não olhava para a porção ou ainda não olha para a porção. Acredita que aquela tabela de informação nutricional, gente, seja referente à quantidade do conteúdo total da embalagem, né? E é muito importante esclarecer para as pessoas que nós temos uma tabela de informação nutricional referente à porção. E aí, essa porção a gente também vai falar um pouquinho sobre ela mais à frente, tá? Os valores diários de referência são aqueles baseados nos dados científicos para que a gente supra as necessidades nutricionais, né? Ou também que tenha ali aquela referência para redução do risco de doenças crônicas não transmissíveis, que a gente usa na rotulagem, também nas alegações, mas que tem uma intenção, como a gente viu, com essa promoção de saúde pública, tá? Então,
o valor diário de referência hoje das embalagens é de 2.000 quilocalorias, mas já foi 2.500. Então é importante que a gente saiba isso, porque eu sempre digo assim, você não vai fazer, você pode fazer uma dieta de 2.000 quilocalorias, mas muitas vezes vai ser ou abaixo ou acima, não vai ser 2.000 exato. Então você vai ter que fazer um novo cálculo em cima daquela quantidade a ser consumida pelo seu paciente para que fique dentro da referência do que é o consumo diário daquele indivíduo, tá? E aí, como a gente estava falando, hoje a gente tem aquelas informações obrigatórias que são estabelecidas, a gente está vendo aqui na mais recente, a 429 de 2020, que nós temos o valor energético, que é em quilocaloria, em quilojoule, mas se vocês olharem em 2001, só era quilocaloria, né? Carboidrato, açúcar total e açúcar adicionado. Por isso que eu falei para vocês que algumas definições são importantes para a gente poder entender isso. Proteína, gordura total saturada trans, a fibra alimentar e o sódio. E o nosso valor de referência, né, vai ser 2.000 quilocalorias, como eu tinha dito para vocês. Mas lá em 2001, era 2.500. E entravam outros nutrientes, né, como colesterol, cálcio e ferro, que hoje estão em desuso. Isso é muito discutido, tá, gente? Às vezes é muito questionado. O que tem obrigatoriedade, o que não tem, o que deveria constar, o que não deveria, por algumas questões específicas, alguns ajustes específicos. Mas hoje o que é considerado importante pelo nosso cenário atual de obesidade, de doenças crônicas, são essas informações, tá? Elas têm um motivo de estarem aí hoje em dia, tá certo? E essa determinação dos valores nutricionais, né, deve ser realizado pela aplicação de pelo menos uma das seguintes metodologias. A gente pode ter esses valores por métodos laboratoriais, análise desses produtos, com laudos, enfim. Mas eu posso também fazer cálculo, tá? Não necessariamente eu preciso analisar o produto. A partir dos ingredientes que compõem aquele alimento, eu também posso estimar quanto vai ter de caloria, quanto vai ter de carboidrato. Então, isso também pode ser feito de maneira indireta, como a gente está colocando aqui. Seja indireta, fornecida pelas indústrias produtoras, ou também usando tabela de composição ou base de dados para que esse cálculo seja feito. Então, nem sempre a informação nutricional ela precisa ser de um laboratório, tá? Eu posso emitir essas informações a partir de cálculos, tá certo? Porque tem gente que acha que todo alimento é analisado. E, na verdade, não. O que para a gente pode ser uma problemática, tá? Por quê? Porque eu tenho reações que vão acontecer a partir desses processamentos, né? E que na hora que eu coloco o cálculo, eu não estou avaliando o alimento final, que pode ter passado por algum processo de degradação de algum nutriente, pela formação de outros compostos que são, né, elaborados a partir do momento que a gente está lá assando um bolo, né? Eu estou promovendo reações de escurecimento. A gente sabe que reações de escurecimento vão vir de carboidratos e proteínas que estão reagindo entre si. Então, a partir desse momento, eu perdi um pouco de carboidrato e proteína. Será que é um impacto suficiente para que eu tenha que sempre avaliar um bolo? Pode ser, mas o caso é que em algumas situações essa análise desse bolo não vai ser feita. Eu vou fazer a informação nutricional baseada no quanto foi de ovo, de leite, de açúcar, de farinha, e eu não avalio o bolo em si, né? Então, pode ser que seja impactante ou não, mas a legislação permite que a gente faça esses cálculos de maneira indireta, sem a necessidade de avaliar o produto, tá? E aí a gente tem a questão da porção, né? O que é uma porção? Se vocês olharem, na legislação anterior, na antiga de 2003, a gente tinha uma referência em relação aos grupos de alimentos. Então, isso aqui é uma dieta baseada numa dieta de 2.000 quilocalorias e os grupos que a gente tem, né? Então, são 6 grupos de alimentos, tá? 6 não, 5 maiores, né? 5 níveis que eles dividem em 8 grupos, tá? Então, vocês estão vendo aí, produto de panificação, cereal, leguminosa,
Dentro de uma dieta de 2.000 calorias, nós temos 900 referente a esse grupo. E quantas porções? 6 porções. Então, se eu pegar 900 e dividir por 6 porções, cada porção tem que ter 150 calorias, certo? Verduras, frutas, 300 calorias, 3 de verdura, 3 de frutas, e aí a gente tem um referente a cada uma delas, por considerar aí essas 300 calorias, né? Fica 100 para uma e fica 100 para outra, que a gente pode aí fazer essa divisão e chegar aproximadamente 100 não, né? 100 das verduras, na verdade, e os 200 restantes das frutas. Então, se a gente fizer essa divisão, vocês vão ver que cada porção de verdura referente aí 30 calorias, cada porção de fruta referente a 70 calorias. Então, isso vai dando todo o aparato para que a gente divida em grupos, saiba quantas porções a pessoa tem que consumir daquele grupo num dia, e isso norteava, né, essas relações de consumo e quanto eu estabeleço que é a minha porção. Porque pensa só, como é que eu pego um pacote de biscoito e determino que são 3 ou 5 biscoitos? Se eu chego, por exemplo, no valor de 100 calorias para uma porção, né? E como uma porção considerada como saudável, para uma pessoa saudável ingerir no seu dia, tá? Todas essas questões, gente, de porção, de quilocalorias, é pensada para população saudável. Se eu tiver qualquer problema relacionado a isso, aí entra o profissional que vai ter que fazer toda a avaliação desse cenário. Mas quando a gente está trabalhando aqui com esses grupos, com essas porções e com essa quilocaloria de 2.000 como valor de referência, eu estou entendendo que eu estou trabalhando com a população saudável, tá? Então, aí vocês vão ver que uma porção de biscoito, ela vai ter, em média, 100 calorias. Então, se são 3 ou 5 biscoitos, não me importa. O que me importa é se eu estou respeitando o que a legislação diz de um valor energético médio pela porção de 100 calorias. Só que a legislação me permite que eu tenha uma variação de mais ou menos 30% do valor em grama ou em ml. Então, é para eu não colocar 2 biscoitos e 1/5 do terceiro. Eu vou colocar 3 biscoitos ou 2 biscoitos, dependendo do valor que eu chegue e que eu queira estabelecer como porção, eu tenho essa variaçãozinha, tá certo? Então, nas embalagens, a gente sempre precisa olhar qual o número de porções. E nós, como profissionais, né, da área, podemos orientar. Ó, você pode consumir uma porção de produtos desse tipo no seu dia. Não tem problema nenhum, tá bom? Mas isso, novamente, para uma população que a gente veja e considere saudável, certo? E isso aí foi revisto. O que eu apresentei para vocês é da legislação anterior. Hoje, a nova legislação, ela estabelece aqui para a gente, ó, os tamanhos das porções. Então, vejam que eles já colocam a quantidade em gramas. Eles estão trabalhando lá com as 150 calorias igual, mas agora eles estão com uma lista de todos os produtos dentro daquele grupo e o tamanho da porção, quanto deve ser. Por isso que vocês hoje vão cruzar com a informação 3 xícaras e um décimo avos de xícara, né? Por que eles estão fazendo isso? Porque eles têm que agora respeitar exatamente o tamanho das porções. E não só o tamanho das porções, vocês estão vendo ao lado que as medidas caseiras sugeridas também têm que ser utilizadas, tá? Por isso que a gente vê agora umas frações bem estranhas, né? Mas é porque eles têm que atingir o tamanho da porção estabelecida pela legislação, tá certo? E isso se repete para os outros grupos, ó, 30 calorias do grupo de verduras. Também eu tenho aqui estabelecido como deve ser o tamanho dessas porções e as medidas caseiras sugeridas, tá? Então, agora está mais amarrado. Por isso que a gente está vendo as frações, como eu disse, do jeito que estamos vendo, que tem muita gente que me pergunta, mas por quê, né? É exatamente por isso, porque a quantidade de grama, ela é amarrada, tá? Lembra que a gente tinha falado das diferentes porções, que era uma reclamação dos consumidores, né? Por exemplo, aqui é o exemplo do iogurte. Eu tenho o iogurte que tem em uma porção 170 gramas e o outro que tem 200 gramas, né? Como é que eu vou saber
se esse que tem 170, na hora que chegasse em 200 gramas, não ia atingir as mesmas quantidades que o meu coleguinha aqui, que já tem 200, tem. Então, veja, carboidrato tem 33 gramas, aí eu vou pensar, mas o outro aqui tem 27 gramas. Porém, será que se eu fizesse uma regra de 3, na hora que chegasse em 200 gramas, não seria equivalente essa quantidade de carboidrato, né? Então, isso confundia muito a cabeça dos consumidores. E aí, o que a nova legislação obrigou? Agora, gente, a gente tem uma coluna a mais, tá? A gente tem uma coluna para 100 gramas, porque na hora que eu for comparar, independente da porção, a coluna dos 100 gramas coloca todo mundo no mesmo lugar. Eu vou comparar 100 gramas de um produto com as 100 gramas do outro, certo? Então, é obrigatório ter essa coluna a mais das 100 gramas em todos os produtos embalados, para que eu possa fazer essa comparação entre os diferentes produtos, né? Na verdade, diferentes produtos não, diferentes marcas. É o mesmo produto, diferentes marcas. Se eu quiser comparar um iogurte de 200 com outro de 170, eu agora posso olhar para a coluna de 100 gramas e fazer essa comparação, tá certo? E o painel frontal, né? Que agora apareceram nas lupas. A gente já tem, quem é viajado, quem já passeou aí por outros lugares do mundo, a gente pode ver que esse painel frontal, ele já existe, né? De diferentes formas, tem o Nutri-Score, tem vários aplicados aí que mostram, que ressaltam benefícios e malefícios associados ao consumo de cada alimento. Né? Então, tem local que usa o sistema de placa, né, que parece plaquinha de trânsito, tem outros que usam as cores, o verde como mais saudável, o vermelho como o menos saudável, mas eles vão se baseando em diferentes propostas, tá? Não é como o nosso, que é só açúcar adicionado, gordura saturada e sódio. Por exemplo, o Nutri-Score considera como verde alimentos que tenham mais fibras, mais proteínas, então eles usam outros instrumentos de avaliação, outros nutrientes, para poder fazer essa classificação. Então, vários locais já faziam isso. E aí a gente veio para a nossa lupinha, né, aqui no Brasil, tá? Esse painel frontal, gente, ele, para ser utilizado, existem regras. Então, vocês estão vendo aí que ele precisa ser feito em cor 100% preta, num fundo branco, tá localizado na metade superior do painel principal, numa superfície contínua, né? Ele tem que ter letras, fontes específicas que estão determinadas pela Instrução Normativa 75, tá? E tem coisas lá que vão falar, por exemplo, que não pode ficar no local que você geralmente rasga, né? Para não acabar tirando aquela informação que é importante, que a pessoa tem que lembrar sempre, certo? E aí, tá aí, que não pode, né? Tá disposto em locais encobertos ou que sejam removíveis e de difícil visualização, como também as áreas de selagem e torção. E aí, gente, uma coisa importante, né? Esse painel frontal, ele é opcional, como a legislação de rotulagem sempre acaba trazendo essas questões, né? Que é onde a gente vê que algumas problemáticas podem permanecer. Eu vou mostrar para vocês mais à frente. Mas alimentos em embalagem com área de painel principal inferior a 35 centímetros quadrados. É opcional, não é obrigatório. Então, se eu tiver um produto com menor espaço de painel frontal, né, de painel principal ali, esse painel, ele vai ser a lupinha, ela não vai ser obrigatória, tá? Alimentos embalados no ponto de venda e pedido do consumidor, também não é obrigatório lupa. Alimentos embalados que sejam preparados ou fracionados e comercializados no próprio estabelecimento, também não é obrigatório lupa. Então, a legislação tem algumas brechas que a gente vai ver como isso repercute para escolha e entendimento dos consumidores, certo? O que é estabelecido hoje? Vocês vão ver que o açúcar adicionado, a gordura saturada e o sódio são os principais, né, do painel frontal, são os obrigatórios. Eles aparecem à medida que eles atingem uma quantidade maior do que o estabelecido ali pela legislação. Então, de açúcares adicionados em alimentos sólidos ou semissólidos,
eu tenho que ter 15 gramas ou mais de açúcares adicionados por 100 gramas do alimento. Então, entendam que não é a porção que vai determinar isso. É aquela coluna de 100 gramas, tá? Ah, mas eu não consumo 100 gramas. Não tem problema. A referência de dizer que o alimento tem muito pouco daquele nutriente específico são as 100 gramas desse alimento, tá? Então, é isso que está sendo usado como norteador, certo? Se vocês olharem, sempre a referência do sólido vai ser o dobro do líquido. E isso por questões de fisiologia e digestão, né, meu povo? O líquido consegue ser muito mais acessível, é muito mais rápido digerir, metabolizar, absorver o que tem no líquido. Às vezes a complexidade do alimento sólido dificulta o processo de digestão, faz com que a gente não tenha alguns acessos, né? Então é uma permissividade maior quando é alimento sólido ou semissólido. Tá? Então, 15 para alimento sólido ou semissólido de açúcar adicionado, 7,5 quando eu estou falando de 100 ml de alimento. Gordura saturada, igual ou maior que 6 gramas para 100 gramas de alimento, e 3 quando eu estou falando de 100 ml. E o sódio, 600 miligramas por 100 gramas de alimento, e 300 quando eu estou falando de um alimento líquido, tá? E existe, inclusive na legislação, gente, todas essas formas aqui apresentadas, tá? Como é que eu vou mostrar, depender do que tenha em maior quantidade. Existe também o jeito que você vai apresentar, até pela própria disposição das informações no painel principal. Então, vocês têm aqui, ó, limites, né, desse painel principal de diferentes locais. Estão vendo aí que, por exemplo, no Brasil a gente falou que o sódio são 600 miligramas, mas no Chile já é menos, né? E na Argentina, a gente tem 1 miligrama por quilocaloria ou 300 miligramas. Então, cada país vai ajustando a sua quantidade aí de nutriente permitido para que apresente o painel frontal, certo? Não é igual para todo canto. Em relação a 727, só para a gente deixar claro, esses alimentos que causam alergia, que hoje é uma grande problemática e que vem aumentando, né, com o passar dos anos, a gente tem aqui as possibilidades de contém derivados, né? Então, essas denominações, elas são importantes para que o público que tem alguma sensibilidade, alguma alergia relacionada a esses alimentos, tenham acesso a essa informação de maneira clara e bem visível, tá? Por quê? Porque a gente precisa cada vez mais se preocupar com esse público e as indústrias estão também, né, se norteando na elaboração desses alimentos a partir dessas informações, né? Então, é uma coisa que hoje está bem em alta, tá? Quem são esses alergênicos? Vários especificados aqui, né? Crustáceo, ovo, peixe, tem uma lista muito grande, né? E de coisas que a gente nem às vezes faz ideia, mas que tem hoje um potencial alergênico e que é obrigatório pela indústria. Não estão todos, tá? Você pode, já vi alguém com alergia à banana, alguém com alergia sei lá, kiwi. Não tem tudo aqui. Isso aqui é uma referência de coisas que já estão bem estabelecidas e que a legislação trouxe. Mas eu acredito que essa lista aqui aumente com o passar dos anos, certo? Então, aí pode conter, né, no caso só da questão da contaminação cruzada, muitas vezes as pessoas perguntam, como é que não tem na lista de ingredientes? E pode conter, porque o maquinário que foi utilizado para a elaboração daquele alimento é o mesmo que é utilizado para a elaboração de outros com alergênicos, né? E aí pode ficar resquício, e a contaminação cruzada, um traço pode causar problema para quem tem a sensibilidade, certo? E aí, gente, por fim, o que a gente tem de problemática com isso? Queria trazer um primeiro exemplo aqui para vocês. A gente tem aqui uma das problemáticas para mim, que é a principal em relação a essa legislação. A gente tem a tabela de 100 gramas aqui nesse alimento, farinha láctea, tá? Mas a farinha láctea, como outros produtos que precisam de preparo para serem consumidos, sei que tem gente que come farinha láctea de colher, mas a farinha láctea foi elaborada para que a gente pudesse utilizar no preparo. Assim como você pode comprar, por exemplo, uma massa pronta para bolo, você vai ter que preparar.
Farinha láctea entra nesse caminho. É tanto que tem sempre pela empresa o modo de preparo. Vocês estão vendo aqui que a gente tem, por exemplo, para 30 gramas, 121 calorias e para 100 gramas, 98. Que carboidrato nas 30 gramas vai de 19 para 14. Que proteína cai. Que, por exemplo, açúcar total aumenta, né? Sódio aumenta. Isso daqui, gente, sabe qual é a grande questão? É que quando eu estou falando da porção, eu estou falando de 30 gramas de 4 colheres de sopa de farinha. Mas quando eu falo de 100 gramas, eu estou falando de 100 gramas do preparado. E nesse caso, e aí não existe legislação impondo esse modo de preparo. Então, cada empresa pode fazer do seu jeito. Vocês estão vendo aqui, ó, 4 colheres de sopa rasas, 30 gramas de farinha, mais 175 ml de leite semi-desnatado e meia banana. Então, quer dizer, a forma que eu preparo, isso aqui, 175, mais uns 50 gramas de banana, mais 30 gramas aqui, vai dar na casa dos 240, vamos supor, de preparado total. Eu pego esse preparado, separo 100 gramas e estabeleço quanto vai ter de cada uma dessas informações aqui. Vocês estão vendo como isso é complicado? As 100 gramas vem para ajudar a gente a comparar, mas nesse caso dos alimentos que são preparados, que precisam de preparo, né? A gente tem esse problema, essa brecha. Eu vou comparar como se, por exemplo, a farinha láctea da Nestlé vai ser feita de um jeito e a farinha láctea, sei lá, de uma outra marca, da Itambé, vai ser feito de outro. E como é que eu vou comparar as duas? Então, nesse cenário, é uma problemática que ainda vai ter que ser revisto a forma da legislação trabalhar, tá? Outra coisa super importante, a gente tem aqui o macarrão instantâneo. Isso não é uma discussão sobre marcas, tá, gente? É sobre o conteúdo e como está sendo a informação nutricional estabelecida pela legislação para esses alimentos. Então, da mesma forma, o macarrão instantâneo, ele vai ter lá 1.400, 1.500 miligramas de sódio. Nós vimos que para o sódio ser declarado, ele tinha que atingir aqui, ó, 600 miligramas. Por que eu não tenho lupa nos macarrões instantâneos? Né? Aí a gente fica assim, nossa, mas você tem 1.500 naquele conteúdo completo, por que não apresenta? Porque, na verdade, quando a gente vai preparar, a gente adiciona 450 ml de água. Então, eu preparo esse conteúdo todo dentro de 400 ml de água, eu diluo o sódio, e quando eu pego só 100 gramas do preparado, eu tenho 300 miligramas de sódio. E aí não tem a necessidade de lupa, porque não é em 100 gramas do alimento pronto, então só tenho 300 miligramas de sódio. Só que ninguém come só 100 gramas do macarrão instantâneo, a gente come o conteúdo todo, e o conteúdo todo vai ser 1.400 miligramas de sódio. Entende como essas questões são problemáticas e precisam da nossa orientação como nutricionista? Outras coisas que aconteceram, eu sempre discuto o consumo de adoçantes, tá? A gente tem que ter muito cuidado, ó. Aqui, os alimentos, eles passaram por uma alteração, porque lembra que começou tudo lá em 2011? Claro que as indústrias estavam cientes do que ia acontecer, e elas começaram a trabalhar sobre isso. Então, elas começaram a reduzir teor de açúcar e adicionar adoçante. Eu falo edulcorante, né? Eu falo, hoje a gente consome os adoçantes edulcorantes, mesmo que a gente não queira, porque eles estão nos alimentos convencionais. Antes a gente só era acostumado a encontrar na versão diet. Hoje eles estão, na verdade, em todos os alimentos, porque eles fizeram essa alteração de formulação, tá? Também tem alguns que ficaram no limite bem próximo ao que a legislação permite, né? Ó, eu posso ter 600 miligramas de sódio, olha aqui, ó, 598, aí não tem lupa, né? 595, não vai ter lupa. Mas entende a problemática relacionada a isso, né? Que a gente não tá ali, mas quase, e aí a lupa não vem, se a pessoa não olha para a tabela de informação nutricional, se não é orientado, tá consumindo ali alimentos com alto teor de sódio também, certo? As versões pequenas, reduzidas, né?
A superfície visível ali que a gente falou de menos de 35 centímetros quadrados, gente, olha ali. Uma latinha tem a informação nutricional no painel frontal, lá a lupa, o chocolate, o molho shoyu, mas a sua versão reduzida não tem. E aí eu pergunto para vocês, será que os consumidores, né, não vão começar a optar por essas versões menores, achando que o problema não vai ser grande, né, uma vez que eles não apresentam esse painel frontal, essa lupa? Então, são coisas que a gente tem que se questionar e fazer uma orientação bem assertiva, tá? Vale a lembrança, suplemento alimentar não tem obrigatoriedade de lupa, gente, não tem. E a gente pega vários suplementos alimentares na forma de alimento, como as barrinhas, com um teor altíssimo de gordura saturada. Então, é uma coisa que a gente precisa sim olhar com cuidado e ter uma orientação mais assertiva, tá? Porque são produtos que não têm obrigatoriedade de lupa, pelo menos até então. E aqui tem uma porção usual, né, que é maior do que 100. E aí a gente acaba vendo que, geralmente, quando as pessoas compram para consumir os 200 ml. Mas, na verdade, a informação nutricional que exige a presença da lupa é de 100. Então, seria metade da caixinha, que teria 7,3 de açúcar adicionado. Mas, se a gente toma a caixinha toda, temos 15 gramas de açúcares adicionados, certo? Então, outro, basta evitar os produtos com lupas. A gente vê aqui que o cacau, ele tem um alto teor de gordura saturada, porque em 100 gramas de cacau a gente vai ter realmente conteúdo de gordura saturada elevado. Mas já um achocolatado, que precisa do leite para ser preparado, esse teor cai. E cai não só em gordura, como cai em açúcar e não tem lupa. Isso não significa dizer que um achocolatado é mais saudável do que um cacau. Entende? Então, depende muito do modo de preparo e como a legislação interpreta esse tipo de alimento, tá? Como perspectiva futura, só para a gente finalizar, é claro que a partir do momento que sai uma legislação, algumas brechas são encontradas, como as que eu mostrei aqui para vocês, e que a gente precisa sempre reavaliar e questionar e se posicionar perante essas informações que são ainda que são fracas, né, que deixam essas lacunas que causam erro de interpretação, para que a gente tenha, assim, escolhas mais assertivas, esses pacientes consigam fazer escolhas mais assertivas em relação aos produtos que eles estão consumindo. É um grande desafio, porque se para nós é difícil, né, para nós profissionais da área, nutricionistas, já é difícil entender e avaliar os ingredientes que estão ali, imagina para um leigo. Então, a necessidade de reavaliação dessa forma de apresentação, da presença da lupa, no que ela se baseia, é uma questão que a gente ainda vai ter que melhorar por brechas que ainda são encontradas em função disso, tá? Então, era mais para trazer esses questionamentos para vocês, esses olhares, né, diferenciados em relação à presença de lupa, ou como a gente orienta esses nossos pacientes para que seja mais assertivo e que seja mais compreensível por eles, tá certo? É isso, vocês têm aí o meu contato, tanto contato do Instagram como por e-mail, eu fico disponível para todas as formas de contato que vocês tenham e dúvidas que vocês possam ter, qualquer, né, situação aí de rotulagem que vocês queiram conversar, a gente pode bater um papo. Eu agradeço a oportunidade e espero vê-los em breve.